Senhor, tenho tão pouco pra te ofertar, mas é com muito grande amor. Cristo Senhor bendito, tudo fizeste a mim. Tu desceste lá do céu, dando ao pecado fim. Que te darei, meu mestre, por teu imenso amor. Meu coração e todo o meu ser te entregarei, Senhor. Que te darei, meu mestre, por teu sublime amor. Todos meus bens e tudo que sou, deponho a teus pés, Senhor. Cristo Senhor bendito, tudo fizeste a mim. Tu desceste lá do céu, dando ao pecado fim. Que te darei, meu mestre, por teu imenso amor. Meu coração e todo o meu ser te entregarei, Senhor. Que te darei, meu mestre, meu grande Salvador. Com gratidão e com devoção a ti renderei louvor. Cristo Senhor bendito, tudo fizeste a mim. Tu desceste lá do céu, dando ao pecado fim. Que te darei, meu mestre, por teu imenso amor. Meu coração e todo o meu ser te entregarei, Senhor. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dia, que o Senhor separou para que nós estivéssemos prontos para louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle. Vamos orar? Querido Deus, amantíssimo Pai, Senhor Jesus, nesse momento, nós estamos diante do Senhor para te louvar, para te bendizer, para dizer que só tu és digno de toda a honra, toda a glória, de todo o nosso louvor. Declaramos, Pai, nessa manhã, que nós somos teus, que as nossas vidas pertencem ao Senhor, Pai. Toma-nos em tuas mãos, pois nós precisamos do Senhor a cada dia. Abençoa toda a programação aqui feita nessa manhã, Pai, pois tudo, Pai, é para o teu louvor, é para engrandecer o teu nome. Que o teu Espírito Santo, nessa manhã, faça morada em cada coração. Toque, Pai, na vida de cada um, para que possamos, ó Deus, viver uma vida digna, de acordo com a tua santa e bendita vontade, pois tantos ensinamentos maravilhosos nós temos tido aqui a cada manhã.
Cada manhã tem sido uma experiência maravilhosa que temos vivido junto do Senhor. Que coloquemos, Pai, cada dia mais em prática, pois aguardamos a volta do Teu Filho amado Jesus. Queremos nos encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus, Pai. E também junto com os nossos familiares, junto com os nossos filhos, junto com nossos esposos, juntos com os nossos pais, juntos com todos aqueles, Pai, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui compartilhando, Pai querido, as boas novas da salvação. Que tudo aqui seja feito para a tua honra e para a tua glória nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma manhã para honrar o nosso Deus. Muito obrigado, irmã, pela oração. Irmã Janete, a todos também que estão aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele está dividido em duas partes, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a parte 1 e alguém vai falar sobre a parte 2. O título, meus queridos, acho bem interessante que o título é O Equilíbrio da Mensagem Adventista. Então, o título é O Equilíbrio da Mensagem Adventista. E o que tem nesse tema? Nós vamos falar sobre a questão da saúde, mas nós precisamos pontuar isso em tudo. O equilíbrio, eu acho que é a coisa, com certeza, é o fruto mais complicado de se obter, né? Que seria a questão ali do domínio próprio, né? Saber a temperança, saber ali o que é bom, o que não é, e conseguir equilibrar as coisas. Então, alguns exemplos. Quando nós vamos compreender verdades bíblicas, nós necessitamos do equilíbrio. Roberto, o que seria isso? Vou dar um exemplo prático aqui. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como Deus. Há um Deus que tem, né, no caso, três pessoas distintas, né? Então, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito é uma pessoa. Então, nós cremos nisso. Por que nós cremos nisso? Porque nós temos base bíblica para isso. Então, nós temos textos que vão pontuar o Pai, textos que vão pontuar o Filho e textos que vão pontuar o Espírito Santo. Então, você tem que harmonizar. O equilíbrio fica na harmonização dos textos. Então, você vai pegar um texto ali, um texto aqui, vai fazer toda uma exegese, todo um estudo em cima de tal coisa. Só que nós temos pessoas que são antitrinitarianas, elas acreditam que só há um Deus e que o Jesus é um subordinado e que o Espírito Santo é uma força. E elas vão atrás de textos para explicar isso. Só que o problema é que na grande maioria, quando a pessoa está errada, elas vão jogar alguma culpa em textos, vão jogar texto contra texto, elas não vão conseguir essa harmonia. Ou seja, elas não vão conseguir esse equilíbrio, sabe? Isso eu estou dando um exemplo para vocês em uma doutrina, vamos dizer assim, né? Então, nas questões das reformas, que a saúde é uma reforma que nós precisamos estar praticando, é a mesma coisa. E por que essa questão do equilíbrio? Vamos lá. Hoje, muitas pessoas, nós precisamos entender que nós estamos trabalhando com pessoas. Pessoas são complicadas. Todos nós somos, tá? Então, a gente prefere fazer de uma forma, então a gente vai fazer de tudo para que essa forma que a gente gosta esteja certa. E se tiver alguma coisa errada, vai ser uma luta para mudar. Esse é o ser humano, tá? No seu geral, o ser humano é dessa forma. Então, a questão da saúde, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, tem muitas pessoas que eles vão muito a ferro e fogo. E isso atrapalha
muitas pessoas a aderir ao movimento, sabe. Então, nesta questão da saúde, tem pessoas que é 8 ou 80, eles não conseguem aquele equilíbrio. E aí, eles eles podem estar até certo, só que a forma de falar, a forma de dizer, a forma de comunicar, acaba atrapalhando pessoas de aceitar a mensagem. Estão entendendo? Então é esse equilíbrio que nós precisamos obter, compreender, vamos dizer assim. E ele é muito complicado de conseguir, porque nós somos, por natureza, pessoas que gostamos de fazer o que não deveríamos fazer, entendem? Então, meus queridos, o que caiu aqui? Então, meus queridos, a ideia é nós esmiuçarmos um pouquinho como conseguir este equilíbrio, tá? A gente precisa ficar longe dos extremos. Satanás, ele quer colocar nós em um extremo ou no outro. Quando ele consegue, por exemplo, a ideia de Satanás não é que a gente não entenda a palavra de Deus, é que a gente entenda, mas não pratique. Porque se a gente não compreender a palavra de Deus, a gente não vai poder ser julgado por isso, sabe? Então, todos nós aqui seremos julgados pelo que sabemos. Então ele quer que você saiba, mas que você não pratique, sabe? Então, a primeira ideia de Satanás é você saber e ficar da seguinte forma: isso aí não é pão de salvação. Isso aí, se eu fizer tá bom, se eu não fizer tá bom também. Acho que é só um conselho da irmã White. Hã. Ou senão ele pega ali e fala: na Bíblia aqui dá margem para isso, dá margem para aquilo. Eu acho que é muito extremismo, acho que ficar deixar disso, deixar daquilo na reforma de saúde deve ser algo que não isso aí eu acho que não tem nada a ver. Então a gente vai para o lado liberal. E já outras pessoas, eles vão conseguir fazer essa reforma, e aí eles vão ficar dessa forma, né: "Nossa, olha aquele irmão comendo aquilo, bebendo aquilo, como pode aquele irmão? Nós temos uma mensagem e eles estão fazendo tudo diferente." E aí ele começa a julgar os outros. E aí ele sai julgando, 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 a ponto de virar um fariseu. Ou seja, ir ao extremo do fanatismo. Então nós temos esses dois lados da moeda: o liberal e o extremista. No caso, não é nem o extremista, porque o extremo não é algo ruim, tá? O ruim é fanático. O que que é o fanático? É aquele que ele fala, mas nem ele mesmo faz, sabe? O extremo, a gente, muitas vezes a gente precisa ser extremista mesmo. Porque se Jesus não fosse extremista, ele pecaria, entendeu? Ele teve que ser totalmente extremo do pecado. Ele teve que ter uma vida de extremo. Mas você nunca via Jesus, eh, ele desnosprezando as pessoas por ele ter uma verdade. Você sempre via Jesus conseguindo fazer com que as pessoas se aderissem à verdade dele, porque ele tinha uma conduta harmônica. Ele sempre estava ali com os pecadores, com as outras pessoas, mas ele sempre estava mostrando para elas que o equilíbrio fazia parte de tudo isso. Então, vou dar um exemplo para vocês. Jesus, quando ele foi falar com uma mulher no poço, que ele era Deus, você vê que Jesus vai até o poço, Jesus se assenta, Jesus pede água para uma samaritana, ele acha um meio de passar a mensagem para ela, e aí essa mulher se abre e ele passa a mensagem. Olha que coisa maravilhosa. E o que que acontece? Essa mulher sai dali correndo do poço. E ela salva muitas pessoas dentro de Samaria. Ela traz muitas pessoas para Jesus, e Jesus então faz um sermão incrível em Samaria. E muitas pessoas, né, diz o Desejar de todas as nações, que foram salvas por causa desta mulher, que aceitou a mensagem, porque Jesus foi equilibrado. Ele chegou ali, ele não deixou de falar o que tinha que falar para ela. Você pode ver que Jesus pergunta: "Olha, e cadê o seu marido?" E ela fala: "Eu não tenho marido." E ele diz: "Bem, porque você já está do sexto, quinto ou sexto."
Então, Jesus ele repreende ela, mas repreende ela de uma forma com amor. E Jesus, ela entende esse amor, ela entende Jesus e ela corre para contar para os outros que o Messias estava ali. Mas você também vai ver um Jesus que, quando vai dizer que ele é Deus, de uma forma velada, com certeza, para um fariseu que está ali sempre colocando dúvidas na filiação de Cristo, ele fala duro com o fariseu. Ele fala raça de víboras, ele joga as coisas no templo. Então você vê dois aqui, você vê o mesmo Cristo sendo equilibrado. Um Cristo que, quando ele tem que falar mais duro, ele fala, mas quando ele tem que falar mais mole, ele também fala. E isso é o equilíbrio de Cristo. É o equilíbrio de alguém que está ali totalmente para fazer a vontade de Deus. Então, muitas pessoas até questionam, já vou deixar aqui, né, para não deixar dúvida. Jesus então se irou, ele pecou ali no templo? Não. Todos nós sabemos que Jesus não pecou. Mas a ira não é ruim. Se vocês perceberem, irá ter a ira do Cordeiro, a ira de Deus, né? Então Deus se ira sim. E nós também podemos se irar, e a Bíblia está ali, ireis e não pequeis. Então tem um certo limite. E Jesus, qual é o limite? O limite é Deus. Quando Jesus jogou todas aquelas coisas no templo, ele não estava fazendo isso por conta de si mesmo, mas porque Deus estava sendo desonrado. Se vocês perceberem na história de Davi, Davi, ele está sendo humilhado por Golias. Ah, ele está sendo chacota, ele está falando: "Olha, mandaram um cão para mim e bababá", e ele começa a zoar Davi. E Davi leva tudo tranquilo. Mas quando Golias fala da honra de Deus, Davi vira outro Davi. Então, meus queridos, todas as vezes que Deus estiver em jogo, todas as vezes que alguém zombar de Deus, eu e você temos o dever de ir contra essas zombarias. Então, todas as vezes que vocês olharem na Bíblia pessoas se irando, que são da vontade de Deus, todas essas vezes é para no caso não é ajudar, né, porque Deus não precisa da nossa ajuda, mas é para pontuar que com Deus não se brinca. Então, nós precisamos, no caso ali, Jesus ele estava jogando tudo no chão pela honra de Deus, sabe. Então a ira, ela só pode ser colocada em prática com o cristão, quando Deus estiver sendo desonrado, ok? Então, voltando para o nosso foco, aí eu dei essa abertura para vocês aqui, para que vocês entendam essa questão do equilíbrio, que é muito importante, tá? É muito importante em todas as áreas. Nós vamos pontuar agora a questão da saúde, mas todas as áreas, tudo depende do equilíbrio. Obviamente que o equilíbrio correto, tá, meus irmãos? Não vamos assim, então eu vou comer só um pouquinho de porco, né, porque eu vou precisar do equilíbrio. Não, tem coisas que está escrito na Bíblia claras, não faça e acabou. Não é para fazer e ponto final. Deus sabe o porquê e a gente precisa confiar nele. Agora tem coisas que a gente precisa ser equilibrado. Por quê? Porque eu não sei a luz que eu tenho é maior do que a de vocês têm, ou de vocês que eu tenho. Então, se eu chegar aqui com o pé na porta, pode ser que muitas pessoas daqui não voltem mais. Por quê? Porque eu não sei a luz que vocês têm. Vocês estão aprendendo, assim como eu estou aprendendo. Então, tem certa área que eu já tenho um certo domínio, mas tem áreas que eu não tenho domínio. E talvez vocês tenham um domínio sobre essa área, está entendendo? Então, a gente precisa entender que nem todo mundo tem a luz que você tem. Então você precisa estar equilibrado para passar essa luz para outras pessoas, porque senão você vai afastar essas pessoas de Jesus ao invés de aproximar. E esse não é o foco do cristão. O cristão sempre quer aproximar as pessoas de Jesus. Ok? Então eu dei esse introdutório para vocês entenderem que nós necessitamos de um equilíbrio, ainda assim, na mensagem adventista do sétimo dia. Por mais que esta mensagem tenha todos os pontos que nos deixam claros que nós somos a igreja que Deus instituiu para finalizar a obra neste mundo, isso não significa que nós somos uma igreja perfeita. Infelizmente, nós temos muitos e muitos problemas. E nós precisamos correr atrás de fazer o que é correto, independente de que todo mundo esteja fazendo o que é errado. E essa luta não é fácil, tá bem? Então eu vou
tem um texto base que está aqui escrito no livro. Deixa eu colocar aqui o livro para mim. O texto base está lá em Deuteronômios 4, verso 6, que diz o seguinte: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos, que dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, o contexto aqui desse Deuteronômio é a lei, tá? Então, ali está sendo dito para guardar e cumprir a lei. Porque os outros povos iriam olhar aquele povo de Israel e falar: nossa, esse povo aí é sábio e inteligente, porque eles guardam os mandamentos. Então, colocando isso no nosso ponto de equilíbrio da mensagem de saúde, né, adventista da saúde, porque nós vamos focar hoje na questão da saúde, foi o que foi me passado para falar para vocês. Então, nós vamos ler aqui alguns textos bem interessantes. O primeiro está no Desejado de Todas as Nações, é bem no finalzinho, que diz o seguinte: os servos de Cristo são seus representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer poder de cura. Isso daqui é muito interessante, porque olha isso, meus queridos. Deus quer, através de nós, curar pessoas. Só que o problema é que como eu vou ajudar pessoas a serem curadas se eu não pratico a questão de ser curado também, você está entendendo? Aí seria uma hipocrisia, né? Então eu falo, mas eu faço totalmente diferente. E nessa questão da saúde, há cerca de uns 7, 8 meses atrás, eu e minha esposa, a gente melhorou muito nessa questão, só que a gente regrediu muito. A gente mudou para uma cidade, a gente fez tudo, a gente estava fazendo tudo bonitinho, arrumadinho, certinho. Ela também tinha mais tempo, então essa questão né, do trabalho atrapalhou bastante. Ela teve que vir para cá, a gente está, com a graça de Deus, construindo uma casa, e aí ela teve que ir para trabalhar para a gente conseguir rápido isso, né, no campo. E isso atrapalhou muito, porque aí a gente não tinha tempo para fazer as coisas do jeito que deveria. E a gente acabou regredindo. E isso atrapalhou muito a nossa vida de várias formas. Então, a gente precisa, o que esse texto do desejado está dizendo, e não é só o desejado, porque Jesus diz lá em João que ele diz que vocês farão coisas maiores do que eu. Então, isso é pontuando pessoas no futuro. Eram os seus discípulos, mas também a eu e você e todas as pessoas que estarão no tempo do fim. Então, Jesus já diz isso, tá? Há muito tempo. Só que agora aqui ele não está dizendo claramente que ele quer, através de nós, exercer o poder de cura nas pessoas. Só que se nós mesmos estamos mal, se nós não estamos nem curando a nós, não vamos curar ninguém, ok? Não vamos ajudar ninguém. Nós não cura ninguém, tá, queridos? Quando eu falo nós curar alguém, é porque Deus vai estar agindo através de nós, tá bom? Então, desde os tempos antigos, Deus mostrou e deixou claro o seu desejo de proteger seus servos das enfermidades e, por meio destes, trazer bênçãos à humanidade. Então, Deus, ele, desde sempre, vem falando: olha, eu quero proteger meu povo da enfermidade. Isso está lá em Êxodo 15, verso 31. Se eu não me engano, é o verso 31 que diz que quem fizesse a vontade de Deus, quem não desobedecesse, não iria cair nenhuma doença egípcia sobre o povo. O problema é que eles quiseram comer carne e aí morreram. Mas não é só a questão da carne, tá? Mas eles fizeram várias outras desobediências. Quase mataram Moisés, desonraram o nome de Deus, reclamaram quando não tinha água, que eu falei aqui para vocês na semana passada, reclamaram quando que não tinha comida, reclamava, era o sinônimo do povo de Israel. O nome era Israel e o sobrenome era reclamar. Então, por todos esses pontos, eles não ficaram livres das enfermidades. Eles acabaram sofrendo várias enfermidades porque não obedeciam a Deus. Mas quando obedeciam, eles tinham tudo da mão de Deus. Assim é comigo e com você também. Então, o texto de Zacarias, de Êxodo 15, na verdade é 15, 26, tá, meus queridos? Se ouvires atento à voz de Deus, nenhuma enfermidade virá sobre ti, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, tá lá em Êxodo 15, 26.
tá bom? E Zacarias 8,13 diz que nós seremos bênçãos na vida de outras pessoas. Então nós estamos vendo aqui que Deus, ele quer que nós, como povo, que temos uma mensagem sólida, incrível e boa, passar às outras pessoas. Muitas pessoas questionam, mas Roberto, lá na Bíblia diz que o João comeu, Joãozinho comeu carne, Mariazinha comeu, que não sei quem comeu, e bababá, e aí começam a o quê? A ir para o lado do liberal. Podemos comer. Podemos comer, porque está lá escrito que podemos comer. O fato é, meus queridos, que desde 1800, eu já tenho controvérsia sobre isso, tá? Até mesmo biblicamente eu consigo mostrar que a carne nunca foi um plano de Deus. Vou dar o exemplo da carne, porque a carne é um problema muito forte hoje no meio adventista do sétimo dia e não deveria ser, tá? Ellen White, inclusive no Ciência do Bom Viver, deixa claro que nós não deveríamos colocar nenhuma grama de carne na boca, tá? Eu deixei de comer carne tem 6 anos já, o frango coisa de 5, ah, e ainda preciso abandonar algumas certas coisas, né, acho que o peixe tem algumas semanas que eu estou deixando de comer, tá. Mas isso não é o problema, tá. O problema é o equilíbrio, é como eu estou falando para vocês aqui. Se você come ainda carne, come frango, come alguma outra coisa de origem animal, faça planos com Deus de começar a abandonar, sabe. E vai deixando um, depois deixa o outro, e daqui a pouco Deus está aí contigo, fazendo tudo exatamente como deve ser feito, ok? Não se martirize, tá. Eu mesmo fiquei 6 anos aí no processo e ainda estou no processo, sabe. Eu abandonei o queijo faz pouco tempo, abandonei o leite há pouco tempo, a manteiga há pouco tempo, então são coisas que, eu estou há 6 anos nesse processo, e com certeza caminharemos alguns anos à frente ainda, tá. Então não se martirize se você ainda come alguma coisa que Deus quer que você abandone, porque você tem esse processo e ainda temos tempo, mesmo que curto, para abandonar essas coisas, tá bom. E Deus nos deu uma mensagem em 1863, que provavelmente vocês devem ter visto na terça-feira ou na quarta, né, porque foi o tema 3, a mensagem de saúde através de Ellen White. Então nós acreditamos que Ellen White é a profeta de Deus. E eu tenho até um tema, tá, eu fiquei sabendo aqui que nem todo mundo aqui é adventista, eu tenho um tema no meu canal, Caráter Cristão, Ellen White é bíblica, e lá eu provo pela Bíblia que ela é a profeta de Deus, verdadeira, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma curiosidade, até mesmo adventista, tá tendo muita dificuldade de entender quem é Ellen White, então se aqui alguém não é adventista, eu deixo aqui esse pormenor para que vocês possam compreender melhor quem é Ellen White, tá bom? Ela é simplesmente uma mulher serva de Deus, que se abnegou da sua vida para fazer o que Deus pedia para ela, tá. Então ela recebeu visões, recebeu sonhos, recebeu várias coisas que para ajudar o povo de Deus a seguir melhor. Se nós não tivéssemos uma profeta, com certeza seríamos apenas mais uma igreja, que tem erros e acertos. Mas dentro do adventismo, todas as doutrinas, todas as crenças, reformas, são crenças, são doutrinas de Deus, porque não passou nenhuma delas por Ellen White ou por mim, ou seja lá por quem for. Então tudo é de Deus, tá bom? Então é só para que vocês tenham uma noção aqui, porque a gente vai falar, quando a gente fala de saúde, categoricamente vamos falar de Ellen White, porque a mensagem foi dada a ela em 1863. Quando ela começou a receber a luz, ela comia carne ainda, ela comia queijo, comia uma série de coisas, e ela foi moldando. E isso foi um processo de mais de 20 anos, tá. Ellen White, ela teve vários períodos ali em que ela precisou comer carne, ela mesmo disse: "Olha, não seja extremista", tá. Então tem várias formas aí, como eu disse para vocês, o equilíbrio é importantíssimo para isso, tá bom. Embora a reforma de saúde não seja a terceira mensagem angélica, ela está intimamente relacionada. Nós temos lá no Conselho sobre Regime Alimentar, e de conflito, eh, que a mensagem, né, ela é justiça de Cristo. Possivelmente a gente vai falar sobre isso no ano bíblico do ano que vem, tá? O ano bíblico que nós faremos com a série Conflito dos Séculos. Nós vamos estudar a Bíblia e mais 6 livros
da profeta de Deus, tá? Então, nós vamos falar sobre isso. Mas a mensagem de saúde é o braço direito. Quando se diz braço direito, é aquele que dá suporte para a mensagem. Ou seja, se eu não tenho a saúde, eu não consigo pregar Jesus, que é a terceira mensagem angélica. Estão entendendo? Então, uma dá suporte à outra. E é por isso que nós precisamos compreender a mensagem de saúde e vivê-la. Por quê? Logo, logo o mundo vai estar em completa doença. Nós acabamos de vir de uma Covid-19. Na Covid-19 foi uma tortura para muitas pessoas. Muitas pessoas com medo de morrer, muitas pessoas morrendo, muitas coisas acontecendo. Depois dessa pandemia, depois dessa Covid que aconteceu, várias outras doenças vieram de outros meios que ninguém nem sabe. E tem pessoas já acreditando que vai vir outras doenças maiores e coisas piores. Agora eu pergunto para vocês: não deveria ter um adventista morto por Covid-19? Porque a Covid era simplesmente água, sol e boa alimentação. Quem tinha uma boa alimentação, tomava água certinho e tomava sol, porque depois da Covid o povo começou a entender a importância do sol, né? Porque o sol matava o vírus. Então, se eles fizessem os remédios de Deus, os 8 remédios de Deus, nós não precisaríamos estar com esse medo. Vocês estão entendendo? Porque nós estaríamos fazendo a vontade de Deus e Deus nos protegeria. O problema é que, infelizmente, a gente é um povo rebelde, assim como Israel. Então Deus fala A e a gente quer fazer B. E é por isso que muitas pessoas morreram, mesmo dentro do adventismo. E obviamente que nós estamos no mundo de pecado, então pode ter adventista que fez tudo certinho e morreu também, porque Deus sabe o porquê. Mas a proporção é muito maior. Deveria ser muito menos pessoas nos leitos adventistas do sétimo dia, porque nós temos uma mensagem incrível, que Deus nos sara. Está lá é uma promessa, meus queridos. Êxodo 15, 26. No livro Ibid, página 69, os homens e as mulheres não podem violar a lei natural mediante a satisfação de apetites pervertidos e de concupiscentes paixões, sem que transgridam a lei de Deus. Olha isso, meus queridos. Quando a gente faz a nossa vontade na questão da alimentação, também estamos quebrando os mandamentos de Deus. Logicamente, quando eu faço minha vontade ruim, tá, meus queridos? Quando eu quero comer algo que eu sei que não posso comer, mas eu vou lá e como, você está quebrando a lei de Deus. Portanto, ele permitiu que brilhasse sobre nós a luz da reforma de saúde, para que vejamos nosso pecado em violar essas leis. Tornar patente a lei natural e insistir em que lhe obedeça. Eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica, a fim de preparar um povo para a vinda do Senhor. E lá em O Evangelismo diz que o assunto da mensagem de saúde é um tema de importante elaboração de nossa salvação. Ou seja, nós estamos vendo aqui, meus queridos, coisas importantes sobre a questão da saúde, que ela não é simplesmente para eu viver mais. Eu, Roberto Castilho, e acredito que todos vocês que aderirem a esta reforma de saúde, a saúde não é o seu foco principal, meus queridos. Se o Roberto, parasse de comer as coisas que Deus pede para que ele não coma, para ele viver mais, tá errado também, porque a motivação não é essa. A motivação de a gente fazer a vontade de Deus na questão alimentar é ouvir melhor a vontade de Deus, a voz de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Há 5 anos atrás, eu passei 17 anos da minha vida perdido dentro da igreja. Eu tenho 22 anos de batismo e só há 5 estudando ferrenhamente a palavra. E nesses 17 anos que eu passei dentro da igreja, chegou a mensagem depois de 17 anos, na verdade já tinha, né? Mas a gente é teimoso. E aí eu comecei a parar de comer carne. Há 5 anos e meio atrás, né? Quase 6 anos. Eu parei de comer carne porque um amigo meu chegou para mim e falou: Beto, é assim, assim, assim. Eu falei: quer saber? Eu vou parar para ver se eu consigo concentrar em estudar a palavra de Deus. E deu certo. Depois de aí para cá, eu tenho entendido a Bíblia, mas tão fácil, tão simples. Eu tenho entendido os assuntos que eu jamais imaginei, como Daniel, Apocalipse, Santuário.
Eu tenho só de santuário, que é a minha especialidade, né, eu amo muito santuário. Então só de santuário eu tenho mais de 5.000 slides, tenho muito material. No meu canal também, acho que a irmã Judete vai até colocar para vocês, porque parece que não gravaram a nossa última aula, que eu falei sobre Cristo e a pedra e a serpente. Lá no meu canal tem também, tá? Para quem quiser reassistir ou mostrar para outras pessoas. Então, foi muita coisa, meus queridos, pelo simples fato de abandonar uma coisa, que foi a carne. Quando foi abandonando outras coisas, isso foi me dando gosto pela palavra. E quando eu voltei a comer outras coisas, esse gosto começou a cair. Você sabe? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos o espiritual e o carnal. Se eu alimentar o carnal, eu não vou ter gosto pelas coisas espirituais. E vice-versa. Se eu alimentar o espiritual, eu não vou ter gosto pelas coisas carnais. Vocês estão entendendo? Então é muito importante essa questão da saúde. Porque nós seremos o povo que teremos saúde. Porque estamos seguindo as orientações de Deus. E aí vai vir pessoas até nós que eu preciso de saúde. Aí você vai chegar numa pessoa e vai falar: "Ó, irmão, faz assim, assim, assim". E essa pessoa então se cura. Tudo que você falar de Bíblia para ela, ela vai ouvir, porque ela acabou de ser curada e ela confia completamente no que você faz. E é assim que Deus vai finalizar essa obra no mundo. Então a reforma de saúde é incrível e é algo que é duro, porque a primeira tentação é o apetite, meus queridos. Você pode ver isso com Adão e Eva, eles comeram, o apetite deles levaram a nós estarmos aqui hoje. Vocês podem ver que Daniel, ele venceu o apetite. O primeiro capítulo de Daniel é apetite, e ele vence o apetite. Depois Jesus vence, não. Ó, transforma essas pedras em pães se você é o filho de Deus, e ele diz: nem só de pão viverá o homem. Jesus estava 40 dias sem comer de jejum. Você acha que Jesus não estava com fome? Estava com muita fome, porque ele era humano como eu e você. Mas, o que Jesus tinha? O espiritual, ele ficou 40 dias se alimentando da palavra de Deus. E aí, quando veio a fome física, ele não titubeou. Ele venceu o apetite para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Porque se Jesus peca ali, acabou. Então, meus queridos, o apetite é nosso primeiro problema. Nós precisamos combater o apetite. E agora eu sei, porque quando você vai deixando aquilo que você gosta, é muito difícil, é muito duro. E aí eu consigo compreender por que que é a primeira tentação. E depois do apetite, ainda vem a presunção, porque depois que você venceu o apetite, você ainda tem que se achar um indigno, imerecedor, assim como o irmão que não está fazendo. E não se achar melhor que o irmão. Estão entendendo? Então é uma escala muito árdua, mas com Cristo a vitória é certa. E é isso que Deus está falando para nós hoje. Vamos aqui para mais um ponto. É desígnio de Deus que o grande assunto da reforma de saúde seja agitado e a mente do público profundamente estimulada a pesquisar. É isso aqui que nós temos que ver, irmão. Vocês não podem ficar com o que o Roberto está falando, vocês têm que ir atrás. Vocês precisam ter o seu contato com Deus. O contato do Roberto é do Roberto. Eu posso ajudar vocês aqui hoje a dar um norte, mas é vocês que têm que mostrar para Deus que estão afim, ok? Pois é impossível a homens e mulheres, com todos os seus hábitos pecaminosos, destruidores da saúde e enervadores do cérebro, discernir a palavra verdade, da sagrada verdade. Então, vocês estão vendo aqui? Se eu danifico o meu cérebro comendo porcaria, comendo coisas que não devo, cometendo pecados e destruindo com a minha saúde, é impossível. A Bíblia diz que é impossível discernir a sagrada verdade, pela qual somos santificados, refinados, elevados e tornados aptos à associação com os anjos celestiais. Se o homem abraçar a luz, que é em misericórdia Deus lhe dá com respeito à reforma de saúde, ele pode ser santificado pela verdade e habilitado para a imortalidade. Tá viu? Porque nós seremos imortais no céu. Mas para isso precisamos nos preparar hoje. Isso está sobre o Conselho sobre o Regime Alimentar, página 70. Aqui nós temos 3 destaques dessa citação. O primeiro é que o grande assunto da reforma de saúde deve ser agitado. Não se trata de uma verdade maravilhosa para somente nós.
ok? Muitos fazem mudanças quando a ciência descobre ou confirma algum ensinamento já revelado por Deus na Bíblia. Sabiam disso? A gente vai precisar da ciência, sendo que nós temos a profeta de Deus, ou até na própria Bíblia, a Bíblia mais de 2.000 anos escrita, e, e mais de 100 anos que Deus revelou aos profetas. Por exemplo, Ellen White fala sobre o sol, o benefício do sol. A gente só aprendeu o benefício do sol em 2020, quando a Covid ficou claro que a Covid era morta pelos raios solares. Aí a gente começou a tomar sol. Mas isso já está escrito há mais de 20 anos, ou há mais de 100 anos, no Ciência do Bom Viver. Ellen White fala que o nosso cérebro tinha ondas eletromagnéticas, que é o que manda as coisas para o cérebro, né? E o cérebro para o corpo. Quando Ellen White falou isso há mais de 100 anos atrás, ela foi chamada de maluca e louca. Hoje a ciência prova que nossos comandos são por eletromagnético, nosso cérebro é governado pela eletricidade. Então, olha que coisa. Nós temos uma profeta, nós temos o Deus Todo-Poderoso, o dono da ciência, que prova por A mais B na Bíblia e através dos profetas. Mas a gente prefere ver a ciência. A ciência diz que a gente tem que comer um pouco de carne, então a gente vai fazer o que a ciência manda. Mas Deus na Bíblia diz que a carne é um problema, vai te fazer adoecer. Quem que a gente vai acreditar? Tô dando um exemplo para vocês, tá? Tô falando bastante da carne porque é algo mais plausível. E até acredito que mais simples de deixar, tá? Porque a carne é bem mais, para mim, no caso, foi mais tranquilo. Eu sei que tem pessoas que são bem carnívoras, comem churrasco direto e etc. Mas na sua grande maioria, a carne não é um problema, tá? São coisas, eu acho que o queijo é muito mais problemático, por exemplo, porque tudo tem queijo, né? Mas é só aqui um ponto para vocês, tá bom? A ciência não deve estar acima de Deus. Fielmente, temos de apresentar essa mensagem e levar pessoas a investigar. Elas aprenderão de nós e nosso privilégio seguirmos hoje. Então, se nós sabemos que seremos luzes no futuro para as pessoas, nós precisamos estar trabalhando em cima disso hoje, tá bom? É impossível a homens e mulheres com todos os seus hábitos pecaminosos, aqui novamente ela reitera, porque Satanás virá com enganos. E esses enganos, se eu e você não estivermos bem de saúde, principalmente psicológica, seremos enganados por Satanás. E o último ponto é que aquele que abraça a luz pode ser santificado ou não. Ter um estilo de vida saudável não é garantia de santificação, mas não reformar a saúde torna impossível receber a plenitude do Espírito Santo de Deus. Tá vendo? Então, Roberto, eu como bonitinho. Muitas pessoas são veganas. Por quê? Por causa dos animais e etc. Que eu concordo por um certo ponto, mas não é o ponto primário. O ponto primário é mente. Então, nós temos várias pessoas que são veganas por motivos errados. Essas pessoas não necessariamente entendem a Bíblia, estão entendendo? Então, ser vegano, ser vegetariano estrito, comer bonitinho, né? Isso não significa que eu vou estar interligado com Deus. Mas significa que eu não estar, eu vou ter menos o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, estamos fadados ao fracasso, ok? Então, isso é muito interessante. Nós temos também um segundo tópico, que eu preciso dar uma corridinha aqui para a gente finalizar, que ele fala sobre o profetizado extremismo. Ou seja, Ellen White já deixou vários textos nos livros delas falando que haveriam fanáticos, pessoas que levariam tudo a ferro e fogo e atrapalhariam mais do que ajudariam a mensagem, tá? Então tem algumas aqui, como o Conselho sobre Regime Alimentar, página 212. Nós temos também Conselho sobre Saúde, na página 136, onde ela fala sobre várias pessoas ali que estão atrapalhando. Olha, para vocês terem uma noção, eu vou contar uma experiência para vocês que eu fiquei chocado. Eu estou lendo os Testemunhos para a Igreja. Se eu não me engano, no Testemunho 2, agora eu não vou lembrar o capítulo, mas é no Testemunho 2, Deus fala para Ellen White mandar uma carta para um casal adventista do sétimo dia, que estava pregando contra a carne de porco. Vocês acreditam? Olha que coisa. Isso foi 5 anos antes da reforma de saúde ser dada. Então, o que que Deus pediu? Olha isso, hein? Nós todos sabemos pela Bíblia que comer carne de porco é pecado. Está lá muito explícito lá. Só que
o pessoal não tinha essa luz ainda dentro do Adventismo, e nem Ellen White tinha essa luz. E aí Deus mandou uma carta, deu uma visão para Ellen White, falando que esse casal, eles estavam fazendo a coisa certa de forma errada, ou seja, sendo extremista. E aí eles estavam fazendo com que as pessoas detestassem a reforma de saúde. Então Deus mandou uma carta para Ellen White, mandou uma visão. Ellen White redigiu uma carta para esse casal falando para eles pararem de pregar sobre carne de porco, porque Deus estava preparando uma mensagem de saúde, e se eles continuassem da forma que eles estavam, iam parar a mensagem de saúde, Deus não ia ter êxito, porque o povo não ia aderir pensando que era da mesma forma do que eles estavam fazendo. Olha isso, meus queridos, uma coisa correta, que é não comer carne de porco, passada de forma errada, ia atrapalhar mais do que ajudar. Então isso mexeu muito comigo quando eu li esse capítulo falando sobre isso, entendeu? Então é exatamente isso que eu e você precisamos tomar cuidado. Aqui nós temos um texto da irmã White, os extremos do radicalismo. Por um lado, aquele indivíduo doentio que se considera exemplo para todos e exige que todos sigam o seu exemplo, que critica a todos, que não tem a mesma conduta alimentar, que só come integrais, tudo natural, tudo cru, é radical com o uso de derivados animais como leite, ovos, também como açúcar, frituras, não come carne e tal, essa pessoa sofre de ortoxeria. Trata-se de um transtorno psiquiátrico, assim como a anorexia nervosa. Este doente precisa ser tratado da mesma forma que as pessoas que comem as coisas erradas. Então, Ellen White está falando aqui, olha pessoal, por favor, sejam coerentes, sejam prudentes, sabe? A gente tem que ser prudente prudente ali, né, como a pomba, né? Então, como a serpente, né? E manso como a pomba. Então, a gente precisa ter um jogo ali, um equilíbrio, para não atrapalhar mais do que ajudar, ok? Não é exatamente isso que tem acontecido entre as barreiras, quase intransponíveis na mente. Na segunda parte desse tema, você conhecerá alguns fatos, princípios que tentam invadir a igreja e destruir a simplicidade. Devemos sustentar toda a reforma com zelo, mas devemos evitar a impressão de que somos vacilantes e sujeitos ao fanatismo. Ellen White diz que Deus intervirá para evitar os resultados das ideias tão extremadas. Isso está em Conselhos 136, tá bom? Então aqui nós estamos vendo que nós precisamos tomar cuidado com os extremos, com o extremo A e extremo B, ser fanático, porque o fanático ele fala para os outros fazer, mas não faz. E eu vou finalizar aqui com a questão do refletir. Para refletir, ok? Se os membros de nossas igrejas desprezam a luz sobre este assunto, colherão os resultados, na forma de degeneração espiritual e física. E a influência desses membros na igreja mais idosos contagiará os novos na fé. Então, a primeira coisa, meus queridos, se vocês são velho de igreja, se vocês já têm uma idade avançada, aderir a essa mensagem é muito importante para vocês ajudar os jovens, porque senão os jovens vão olhar para vocês e vai falar, nossa, eles não fazem, então eu também não vou fazer. E daqui a pouco o nosso futuro da igreja vai estar um horror, como já está. Como podemos levar a mensagem de cura e salvação às pessoas se nós mesmos não estivermos convencidos da importância e valor? Isso aqui é algumas perguntas que eu vou deixar no ar para vocês, tá? Por que não temos praticado esses princípios com maior diligência? Por que não os temos ensinado? Tem sido vítima de um desses enganos? Como posso alcançar o discernimento espiritual e o equilíbrio nesse assunto? Oro para que aqui, além do chamado de Deus para um reavivamento espiritual e uma reforma de vida, seus olhos estejam abertos para que consiga enxergar um Salvador que o ama, a ponto de ter dado a vida e que está disposto a fazer por você muito mais do que você pode imaginar. E eu finalizo com Romanos 12, verso 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus seja louvado por essa maravilhosa mensagem, que não é para nos deixar triste. Ah, eu vou ter que deixar de comer aquilo que eu gosto. Isso não significa nada perto do que nós vamos comer na Canaã Celestial. Então, meus queridos,
Vamos colocar toda a nossa vocação em fazer aquilo que Deus pede, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E eu desejo a todos vocês um ótimo dia de preparação, um sábado abençoado que logo, logo mais teremos. E eu achei incrível que amanhã eu vou fazer uma vigília em Mariporã sobre reavivamento e reforma. Provavelmente eu vou transmitir no canal no próximo sábado, tá? Porque vocês são de longe, mas quem estiver na região de São Paulo e quiser participar, vai ser em Mariporã, na igreja central de Mariporã. A única, inclusive a igreja principal lá, tem um outro grupo, mas é na igreja maior. E quem quiser participar, e eu estava precisando de uma mensagem, porque uma amiga minha ia fazer uma mensagem sobre o equilíbrio, e ela não vai poder fazer. E aí agora foi justamente a mensagem que pediram para eu passar para vocês, foram sobre a questão do equilíbrio. Então eu vou usar esta mensagem aqui como parte primária para que as pessoas entendam que a reforma precisa estar equilibrada, senão eles vão prejudicar mais a reforma do que ajudar, tá bem? Então vamos orar? Grandioso eterno Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por mais esse dia que nos deste. Queremos agradecer ao Senhor por esta maravilhosa mensagem da saúde. Sabemos o quão difícil é para mudarmos o nosso apetite, mas nós estamos aqui colocando o nosso coração em jogo para que o Senhor faça a obra, por isso nós somos incapazes de fazer. Pai querido, nos perdoe pelas nossas negligências, pelos muitos claros, assim diz o Senhor, que nós rejeitamos. Nos ajude a colocar tudo em tuas mãos, Pai. Perdoe-nos cada um dos nossos pecados. Não dê um ótimo dia. Fique com cada pessoa aqui, Pai, que está aqui acordando todos os dias às 5 da manhã para estar mais interligados contigo. Mas também peço que cada uma dessas pessoas tenha o seu convívio com Jesus, a seu estudo da palavra individual. É muito bom nós estarmos unidos aqui em grupo, mas é muito importante que nós estejamos unidos ao Pai, a Deus, né, como um todo, para aprendermos mais de Ti e o Senhor falar com cada um individualmente. Pai querido, fique conosco, fique com cada um aqui, nos dê um ótimo sábado na Tua presença, um dia de preparação, e fique com todos os nossos amigos, familiares, as pessoas da igreja que estão, infelizmente, rejeitando essa mensagem, que eles possam tomar conhecimento da importância de ter saúde, pois o mundo está doente e nós precisamos ser a cura, assim como o Senhor diz que quer nos usar para curar as pessoas. Que assim seja, Pai. É isso que eu peço no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus queridos. Obrigada, bom Amém. Jesus abençoe a todos.